Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, agradecer. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalho. Agradecer a espiritualidade amiga e a todos vocês que estão aqui para nos ajudar a trabalhar, amenizar e repararmos algumas coisas que ficaram para trás. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Cavalcante, tenho 47 anos. Vamos tentar estudar um pouco da doutrina espírita. E quando fui me convidar a esse tema, pensei-me que ao ano passado, o meu pai adentrava no mês de agosto, na sua caminhada para o desencarne, exatamente no dia 4. Um tema que toca, o qual muito construímos de religiões, sem querer preconceituar nenhum, o fato de acreditarmos que a morte é o fim de tudo. Desconstruir aquilo que foi construído dói. Onde a revelação espírita vem trazer a clara evidência da verdade. Na quarta parte do livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, propriamente da 404 a 406, a página, primeiro capítulo, penos e gozos terrenos, o segundo item, perdas de entes queridos, da 934 a 936, esboça as perguntas mais ferrenhas e aonde nos diz como guiar. É uma dor que pode ser ocasionada tanto rico como pobre, tanto negro como branco, brasileiro ou americano. E ninguém deixará de passar por ela. Nenhum de nós, meus irmãos, deixará de entrar pelo berço e pelo túmulo. Pelo berço entramos na matéria, o plano físico, e pelo túmulo ao mundo espiritual, a imortalidade. Adentremos a uma escritura, gostaria de começar com esse texto, uma escritora gaúcha, Lia Luft. Ela narra a seguinte mensagem: ela, a morte, o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser: a morte torna a vida tão importante. Por que vamos morrer? Precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer o que desejamos tanto, abraçar hoje um filho ou um amigo. Temos de ser descendentes hoje, generosos hoje. Devíamos tentar ser felizes hoje. A morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos o colo dela. O modo como vamos chegar lá é coisa como podemos decidir em todos os anos de nosso tempo. O melhor de tudo é que ela nos lembra de nossa transcendência. Somos mais que um corpo e ansiedade. Somos mistérios, o que nos torna maiores do que pensamos ser, maiores do que os nossos medos. Se acreditarmos que viver é só comer, trabalhar, comprar e pagar contas, a morte da pessoa amada será desespero sem remissão. Não nos conformamos, não acreditamos em nada, mas se tivermos alguma visão positiva do todo do qual faz parte indesejada, insondável, mas inevitável transformação na morte, depois de algum tempo o amado acomoda-se de outro jeito em nós, continua parte na nossa realidade, está desfigurado, porém ainda existe. Com o passar dos anos, dói menos. Disse-me um amigo que já tinha 30 anos, perdera uma filha ainda criança. Conheço o pouco da senhora morte. 2 vezes a bela dona me pegou duro, me jogou no chão, foi-se a cada vez um pedaço importante de mim. Mas, como em certos animais, as partes perdidas se refizeram. Aqueles espaços vazios que não voltaram a ser ocupados. Aprendi que é a melhor homenagem
que posso fazer a quem se foi é viver com alegrias possíveis e projetos até impossíveis. É um texto o qual toca o nosso coração. Como diz a doutora psicóloga do HCO, Hospital do Coração, em São Paulo, a doutora Juliana Batista, o primeiro ano sempre é o mais difícil. O corpo é tomado logo por estado de estresse, podendo entrar em sudorese, podendo ter problemas físicos, tontura, desmaio, nervosismo, ansiedade, medo, insônia. É uma dor cruciante, o qual consome-nos a alma, sendo o pai que perdeu o filho, ou a mãe que perdeu o filho, ou o filho que perdeu os pais. A dor é dor. Não existe dor maior ou menor, é dor. E dor somada com desespero vira tragédia. Sócrates afirmou uma das frases lindas que eu até hoje trago comigo: quem mais sabe, quem mais lê, quem mais estuda é quem sabe o tamanho da sua ignorância. E Aristóteles, o pai das leis, afirmou que afirmar que existe igualdade é ser desigual à igualdade. Dentro disso, acreditamos que a comunicabilidade de nossos irmãos, através da espiritualidade, é um consolo para nossas almas. É um consolo revigorante, que nos anima, nos consola e nos diz que tudo continua. Saber e entender como nossos parentes, amigos, afins se encontram no plano espiritual é de suma importância. E Deus nos permitiu isso, através da revelação da doutrina espírita. Os três temas, as três questões, 934, 935, 936, está amarrada ao 25º capítulo do livro dos médiuns, Evocações. Evocar os parentes, os entes queridos, aonde na questão 275 fala do que é preciso o médium e os parentes para ter uma mensagem com muito amor e carinho e dedicação. Mas algo impede também, pode impedir, para que essa comunicação não aconteça. Gostaria de adentrar por essa parte do livro dos médiuns. Uma delas é o estado perturbatório que o espírito pode se encontrar, como tem na questão 164 a 165 do livro dos espíritos, da segunda parte do livro dos espíritos. O espírito, quando desencarna, principalmente se for de morte abrupta, como um acidente, um assassinato, um suicídio, ou até apoplexia, como era chamada antigamente, mas hoje, acidente vascular cerebral. O espírito se torna aturdido. É como se ele acordasse de uma anestesia geral, procurando saber onde ele está, por onde ele anda e como ele se comporta. E como ele vai se comportar. Por naquele momento, é ele Deus. Mas como tem no 27º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro item, ação da prece, transmissão de pensamento, se nós conseguirmos vibrar ferrenhamente, racionalmente, com aquele parente que fez a sua passagem, iremos ajudar ele a uma nova caminhada. E ele, com o tempo, irá nos ajudar através dos seus conselhos, através de orações também, porque a comunicação é bilateral, é de lá para cá e daqui para lá. Temos que nos adentrar também que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mortes prematuras, perda de entes queridos também. Aonde fala que por mais que tenhamos fé em Deus, dói e não aceitamos. Não queremos aceitar a perda. Não queremos entender que a perda é temporária, porque aquilo foi construído lá atrás por nossa descendência, familiares, da sociedade, de outros conceitos religiosos. E temos que entender que cada coração pulsa de acordo com o seu grau de evolução.
Ninguém passa por um degrau superior se não aprender a amar o inferior. E estamos no nosso degrau, aprendendo e ensinando e aprendendo. Porque quando uma mãe chora pela perda de um filho, em outro lugar tem um pai chorando pela perda do seu filho. E quando o filho chora por uma perda de uma mãe, tem alguém chorando pela perda do pai. E desmiuçar isso através do estudo é necessário, porque quando o espírito, ele já é um espírito mais iluminado, quando ele já tem um certo entendimento, quando a família já tem um certo entendimento, ele já vem a galgar um caminho mais ou menos direcionado no plano ao seu desencarne. Porque ele sabe mais ou menos, depois de sentir os efeitos do desencarne, ele vai começar a entender quando tem um entendimento. A influência da doutrina espírita vem muito forte nesse sentido. Esclarecer que a morte não é morte, é vida. Que estamos de passagem, que é um mundo de provas e expiações. Se a gente for para a questão 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? Para melhoramento do espírito, edificação do espírito, reeducação do espírito, para entendermos o que não foi entendido, para aprendermos o que não foi aprendido, para colocar em prática aquilo que a gente não colocou. E se for para 168, a gente vai ver que a quantidade não existe, é até o espírito aprimorar. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, no 20º capítulo, 27º capítulo, Ação da Prece, a transmissão de pensamento através da oração faz com que a gente consiga falar com a espiritualidade superior, levando o nosso desejo a Deus. Da mesma forma que eu quero falar com um parente que se encontra no plano de outro país, no Japão, por exemplo, eu vou usar o smartphone, ou uma mensagem de texto, ou Instagram. A espiritualidade usa o fluido universal. É o fluido universal que faz com que a gente consiga emanar, através da oração, de nossos pensamentos, os nossos desejos e vontade para com aquele ente querido. Mas se nos perdermos em dores, se torna doença, como diz a doutora Juliana Batista. O luto complicado que corrói o ser humano. Existem uns que se tornam em luto inibido. Esse luto complicado se torna um luto inibido, onde ele ocupa o seu dia com muitas tarefas, procura muitos afazeres, tentando esquecer, aonde a raiva lhe consome e a negação. Ele não aceita. Ele não quer assunto. Tem outros que é antecipatório. O parente ainda está na cama, está em tratamento, não entrou nem bom às vezes, e a pessoa já começa a sentir luto. Doutora Juliana. Também tem o luto que ela chama de o luto rancoroso. É onde a pessoa entra nos 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Queremos barganhar a vida daquele parente de qualquer forma, seja com a medicina material ou com Deus. Promessas fazemos no plano material, promessas fazemos no plano espiritual. E não estou aqui para criticar ninguém, meus irmãos, é natural. Nos apegamos. Existe o materialismo sentimental, nos apegamos, não queremos perder, não, nem que seja temporário. É aceitável, Deus entende. Não temos que pegar essa nossa vara e colocar no ombro como uma cruz e dizer: eu estou errado. Não, é tratar isso com carinho, com amor. Eu estou com esse problema, estou precisando de ajuda. Procurar um psicoterapeuta, um psicólogo. Procurar um amigo, desabafar. E a doutora Juliana ainda afirma
Que interessante, junto com o Dr. Colin Parks, de 79 anos, um norte-americano, onde a Grã-Bretanha, o país britânico chamou ele para dar apoio e fazer tratamento com os parentes do atentado 11 de setembro e do tsunami. E uma das coisas que mais se pergunta e que se faz, dá um medicamento para ele se acalmar? O que ele mais quer é ser ouvido? O que ele mais quer é um abraço? O que ele mais quer é só que você fique do lado. Quem está com dor não quer ser criticado, não quer ser condenado. Vendo o podcast de Valdo, está com uns 15 dias, ele diz que a partir de 2025 a humanidade vai entrar numa fase de doenças mentais, principalmente ansiedade e depressão, onde a espiritualidade superior já está enviando amigos para nos assistir. E o aumento de suicídio irá aumentar. O aumento de suicídio. Então, quando uma pessoa perde um parente, temos a mania de dar o medicamento. Muitas das vezes, quando a gente vê aquela pessoa na rua, como ela fala, a gente desvia o caminho, mas não é porque a gente queira, não é por maldade. É para não tocar no assunto, uma pessoa não sofrer, para você não absorver aquela energia. Tem gente que não consegue se sair do luto, se torna doença. Coloca, por favor, Tailane, lá do Chico Xavier, onde ele fala do luto doloroso. É o que complica os nossos entes queridos. Vamos observar, por favor. Perdi um filho há um ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem a revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Dentro disso, quando aquele luto é desesperado, tirando você do eixo, a família do eixo, o parente sai do eixo. Voltando para as comunicações das mensagens psicografadas, ou através de uma psicofonia, como tem lá na 275 do Livro dos Médiuns, dois fatores podem prejudicar a comunicação. Primeiro, o estado do espírito. Ele se encontra perturbatório após o desencarne. Pode levar dias, horas, meses, anos. Por isso que o conhecimento, por isso que a influência da religiosidade, não religião. Religiosidade é um estado de espiritualidade. Pode ser em qualquer religião. Pode ser no catolicismo, no budismo, no xamanismo, no shintoísmo, no espiritismo, sendo que toda religião é espiritualista, mas nem toda religião é espírita. O tripé da doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Só que a parte religiosa é religiosidade da doutrina. Espiritualidade é fazer a sua fé para a realidade, raciocinada. Chorarmos por saudade para dizer até logo, até mais, até um dia. O Dr. Colin, ele foi feito 13 perguntas a ele. As 3 que mais impactou em entrevista à revista Veja foi essas. O que se pode fazer para ajudar uma pessoa que perdeu alguém? Ficar próximo dela
abraçar, fazê-la sentir compreendida e segura. Ele é um dos psicólogos que mais estuda e trabalha sobre o luto. Tem um livro dele chamado Luto, sobre a perda de uma vida. Um dos grandes psicólogos nossos que estuda sobre o luto. E aí adentra. Outra coisa que devasta essas pessoas é quando elas percebem os vizinhos, aquilo que eu acabei de falar, e os amigos se afastam delas. Como eu posso saber que um amigo meu perdeu um parente a minha parte? Torna no mar esquecido. Segunda pergunta: quem lida melhor com a dor? O homem ou a mulher? Eles afirmam que é a mulher. Elas conseguem expressar seu sofrimento mais facilmente, e uma vez vivenciado esse sentimento, elas podem fazer aquilo que se costuma chamar de tocar a vida para frente. Já os homens têm uma enorme dificuldade de mostrar sua fragilidade diante da morte. Por isso tem também dificuldade de se organizar para continuar vivendo. E a outra pergunta: o que se deve dizer a um conhecido que acaba de perder alguém? Parques enfatiza: as pessoas enlutadas em geral têm um alto grau de sensibilidade a tudo que não seja sincero. Elas percebem facilmente se alguém está fingindo tristeza ou dizendo uma palavra de conforto, apenas porque foi instruído a fazê-lo. Por isso, o que quer que você diga nessa situação deve vir do coração. Temos que pensar antes de dizer qualquer coisa para um parente, para um amigo que acabou de perder um parente. É aquele velho ditado: só sabe a dor quem causa o sapato. Vou dar um exemplo para vocês. A moça que foi incendiada pelo esposo, Thalita Falcão, era amiga da minha esposa. E a gente vivenciou isso de perto. A gente só não pode ir lá. O rapaz está preso. Mas será que fazer justiça com as mãos, dar o mesmo fim para esse rapaz, vai trazer a filha de volta? Vai curar a dor da mãe? Se pegar ele, como estavam dizendo, coloca ele na cela, entrega aos outros irmãos, incendia ele também. Pronto. Justiça de Hammurabi, dente por dente, olho por olho. Êxodo 23, 24, 25. Vai trazer a filha de volta? Não. Mas ela continua com a dor. Ela trabalhava para ajudar a mãe e a filha. O pai já tinha morrido. Na flor da vida. Outro irmão essa semana, com a gasolina, a outra mão com a tocha de fogo, se desequilibrou, se auto-incendiou porque ia queimar a esposa. Ontem, na palestra de sessão, e eu lá no Paulo Esteiro, tocamos nesse assunto. O que leva? Garanto que o pensamento dele não está só, como diz a questão 459, influência dos espíritos em nossas vidas. Os espíritos conseguem influenciar os nossos pensamentos, aquilo que a gente mais esconde da gente. Quanto mais um sentimento de desespero na hora da dor. Quer ver outra coisa? Coloca outro vídeo, por favor, sobre a transmissão de pensamento que influencia a oração no corpo físico, no campo mental. Por favor. Eu sou médico, sou neurologista, e a oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era maligno. Né? Os estudos eles não vieram para comprovar a oração, né? E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito mitos que a oração ajuda a saúde, isso não era uma discussão na medicina. Porque a discussão na medicina era porque ela ajudava a saúde. Ela ajuda porque ela melhora o coluna pré-frontal, ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo vai dar certo? Tá? Ela ajuda porque é a gente fala de signos, né? O segredo, o atrai, a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa é a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cada oração. O cara que sabe que está orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, como que você explica num trabalho da equipe de fala isso. Com mais de 1000 pacientes, você tem melhora muito maior no grupo em que orava por eles. É mais 60 logo para falar, não, é placebo, não, ele está bom, mas orava por eles. Então a oração dos terceiros comprovadamente também te ajuda. São mais de 89 bilhões de células neurônicas.
cada axioma que você comanda. É o nome da célula neurônica. Cada um dos seus nervos cranianos, raquidianos, comandando todo o corpo. Sistema nervoso central, endócrino, comandando todo o corpo. Mas quem comanda é o seu espírito, na verdade. O maior órgão é o espírito. Porque os sentimentos levaremos, os sentimentos trazemos. Como diz a questão 65, o espiritismo influencia muito grande. Por isso que o espírito já antecipado compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura é a maior influência. Posso não ser espírita. Vou contar um relato que eu vivi com o Newton. O Newton, uma certa vez, estava psicografando lá embaixo. A gente estava para o lado da antiga sala onde fazia xerox das cartas psicografadas. E uma psicografia, se o Newton depois pode até corrigir se eu estiver errado, porque eu não me lembro muito bem, faz tanto tempo. Mas eu acho que ele vai se lembrar do que eu vou falar aqui. E ele conseguia ver um senhor que um filho queria muito falar, e esse senhor estava coberto por uma áurea. E o Newton perguntando, o Newton depois me relatou isso. Perguntou por que essa áurea naquele senhor. O nome da áurea era Quentinha. Quentinha. Se eu não estiver enganado, o homem era pedreiro. Uma família humilde. Mas ele distribuía marmita para os moradores de rua. Ele não era espírita. A caridade, fazer com o que você tem, é muito fácil. Fazer a caridade com o que você não tem é o mais difícil. Quando a gente não perdoa, é porque realmente a gente não consegue se perdoar, porque deu a oportunidade àquela pessoa de errar com a gente. E por mais que você perdoe alguém, fica o ranço na panela. Sabe quando você faz aquela panelada bem gostosa, saborosa, com aquela Coca-Cola, depois aquele doce de goiabada, aquele cuscuzinho, né? Oxe, é bom demais. Mas quando você vai lavar a panela, fica o ranço ainda, mesmo que dá o melhor sabor. É aquele perdão pela verdade. Toda vida que você vê a pessoa, você se lembra. No dia que você vê a pessoa não se lembrar, a pessoa tocar no assunto e você dizer, não, meu irmão, já passou. Aí você esqueceu. Tem perdão aí que dura reencarnações e reencarnações. Então, um espírito desse que já chega com estado de consciência no mundo espiritual, ele já consegue achar os seus caminhos. Ele já consegue desmiuçar para onde ele tem que ir. Mas quando um espírito vai através de um suicídio, ou de um assassinato, acidente de trânsito, ele acorda abruptamente. Morrer dói. Dói. Desencarnar dói. E ao acordar do outro lado, dói. É o momento que ele vai mais precisar do nosso amparo. É o momento que ele vai mais precisar da nossa ajuda. O que levou Judas ao suicídio? O remorso, a dor na alma. Dor é dor. O remorso. Camilo, ele enfatiza muito isso. Muito embora a lágrima sentida ocupe o seu lugar, quando desses transes difíceis faz-se necessário atentar para os excessos, que são sem dúvida expressões da mente bloqueada ou da alma emparedada em ignorância desarticuladora, impedindo de pensar mais alto. Há familiares que se desesperam de tal modo que mais parecem descarregar as cotas de remorso para com os desencarnados do que propriamente a saudade e ternura. Amigo, temos que chorar aquela dor, temos que sentir aquela dor, mas temos que dizer assim: a sua dor é minha dor, o teu choro é o meu choro. Posso lhe dar um abraço? Posso, Luizinho? Posso lhe dar um abraço?
Gente, é isso que temos que fazer. O mundo está doente. E nós somos um mundo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não temos paciência no trânsito, não temos paciência no trabalho, e na hora da dor queremos ser socorridos. Não temos paciência com o parente, mas quando desencarna, lembramos das brigas. E por que não fazemos como a doutora Lute falou na mensagem? Joana, ela fala a seguinte mensagem, uma mensagem que nos deixa a pensar: a morte prematura de seres amados não tem caráter punitivo, como a invariável que se pensa, antes significa prêmio aos que desencarnam e que se desincumbiram dos compromissos, merecendo o direito à liberdade do cárcere carnal. Natural que a ausência física junto aos afetos da retaguarda produz dor e saudades nesses. No entanto, a compreensão de que ora eles estão felizes e próximos, dependendo somente de cada qual, sintonizá-los mentalmente, diminui essas emoções aflitivas e amplia o afeto que prossegue ao lado da certeza do próximo reencontro duradouro e de todos. Aí, se a gente for lá no capítulo 5 do Evangelho, está lá a morte prematura. Não é castigo. É para salvar o espírito que está naquela matéria. É para salvar a família de dores cruciais. Eu já conversei com uma mãe em outro centro espírita, o qual o filho foi assassinado pela polícia. Dói. Ela assistiu a população dizer barbaridades, vendo seu corpo sendo levado. Preferimos empunhar a espada de que a rosa para acolher a dor. Como se falta apenas 5 minutos, gostaria de correr um pouco aqui com as mensagens. O segundo aspecto é se o espírito estiver ocupado com alguma missão, para que atrapalhe a impossibilidade da mensagem. O segundo aspecto. Mas saindo das duas impossibilidades da mensagem, temos o direito sim de ter a mensagem através de uma carta consoladora. Temos sim. Mas para isso precisa a responsabilidade do centro espírita, o acervo, o local, a logística, o desempenho doutrinário, o arcabouço estudantil da doutrina espírita, fincada aos pés de Cristo, com seriedade, prospecção do desenvolvimento do médium em moralização. É muito necessária a moralização do médium para que ele tenha a flexibilidade de ligação com a comunicabilidade com o espírito desencarnado. Não é assim, eu sou médium, pronto, eu vou escrever uma carta, eu vou receber o parente de fulano de tal. Não, não é só isso. E também tem que ver o tipo de mediunidade daquele médium. Se é psicofonia, se é uma mediunidade intelectual ou de efeito físico. E suas subdivisões. E também a antipatia ou simpatia do espírito para com o médium. Muitas das vezes aquele espírito não simpatiza com o médium e não quer se comunicar. Ele prefere dar assistência, auxiliar outros irmãos que estão ali em estado de necessidade, que querem se comunicar. Sempre quando eu sentava na casa das psicografias comigo, com o passar do tempo que eu fiquei sentando, eu não colocava mais o nome da minha mãe para receber carta, até o dia que eu vi que você não coloca mais a carta da sua mãe. Aí disse, acho que as pessoas precisam mais. Eu já estou aqui aprendendo demais. E eu aprendi tanto. Sabe o que eu aprendi ali comigo, naquelas cartas? Que não é o fim de tudo. Que há uma continuação. E que a dor não é dor. É um amor eterno, imortal. Porque no dia que eu coloquei o chamado para minha mãe, ela escreveu. Mas no dia que eu entrei nesta casa, onde ele não me conhecia, no dia que eu vou encerrar com isso, no dia que eu entrei nesta casa, onde ele não me conhecia, foi numa terça-feira, dá esse relato. Olha o que é a transmissão de pensamento que o médico falou. A transmissão de pensamento com o fluido universal. Quando eu cheguei no portão,
Eu disse para uma amiga minha, Sandra, eu vou voltar. Mas já encerrou, Francisco, mas eu vou voltar, eu preciso voltar. Algo está me dizendo para eu voltar. Eu voltei, o Milton estava cercado com amigos falando, a voz da psicografia já era tarde. Todo mundo afastou, ele olhou para mim, viu meus olhos chegados e disse, é a mãe. Doutor Bezerra está mandando lhe dar um recado. Ela estava em tratamento já. Que acometeu a sua mãe com um aneurisma cerebral que há mais de 10 anos vinha crescendo silenciosamente. E o que ela mais quer de você, olha a mensagem que eu li no começo, é que você seja um novo Francisco, um novo Chico. Ficar nos pés de Cristo. Ela sempre dizia, saia da calçada. Saia da calçada. E assim eu deixo vocês, meus irmãos. Obrigado pelo tempo, obrigado por ter me ouvido. Obrigado a vocês por ter acolhido cada um. Podem fazer pergunta quem tiver, se eu souber, eu respondo. Se não souber, quem tiver dos universitários. São duas perguntas, quem quiser. Posso levar um microfone? Eu quero só uma mensagem. Pode, meu amor. Pode, meu amor. Abre. Não quero apenas falar ainda dos santos. Eu quero saber orar. Não quero ser como o sino que ao ser tocado, nem de longe é ouvido por tantos sons. Muito entender. Pode fazer a pergunta bem alto. Obrigado você. Viu? Obrigado, gente. Deixa eu ler uma mensagem para vocês de Chico. A caridade é um processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Chico Xavier. Boa tarde.